Amém, glória a Deus. Coisa boa estar aqui, gente. Boa noite. A graça e a paz. Amém, Jesus. Para não perder o costume. Vocês estão bem? Amém. Amém? Fala assim, só vai melhorar. Só vai melhorar. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém, querido, eu creio que só vai melhorar. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Nosso pastor já orou, mas eu gosto de iniciar esse tempo com uma oração. E eu quero mesmo que, se porventura você ainda não se desligou, que você se desligue de tudo que ficou lá fora. Sabe, eu não sei como foi o seu dia hoje, eu não sei o que você passou hoje, eu não sei quantas pressões se levantaram no dia de hoje, mas de uma coisa eu sei, nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos no melhor lugar e eu quero mesmo que você entregue seu coração a Ele nesse momento, se exponha a Ele, sabe? O Senhor, Ele nos conhece, o Senhor nos vê. O Senhor nos vê nas nossas fraquezas. Com Ele, a gente não precisa fazer performance. Ele nos vê, Ele nos conhece mais que nós mesmos. Então, abra o seu coração, querido, sabe? Se volte a Ele nesse momento. Eu creio porque creio que basta uma palavra vinda do Senhor para mudar toda a nossa história. Às vezes você veio aqui buscando uma resposta, uma direção, sabe? Basta uma palavra. Para abrir os seus olhos espirituais, para mudar a sua história, para fortalecer a sua vida. Oh, papai, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas a Ti nessa noite. Nós escolhemos estar no melhor lugar e nós sabemos que não vamos sair daqui do mesmo jeito, porque nós cremos no poder da semente da Tua palavra. E nós cremos que a palavra lançada, ela não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor já preparou para nós. Pai, a nossa vida pertence a Ti. O Senhor é o nosso Quírios, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Deus. O Teu Espírito é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor, nós não estamos numa noite comum, mas nós viemos por uma noite do Espírito. E nós queremos provar ainda mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Porque nós nos movemos pelo Espírito, nós andamos pelo Espírito, nós vivemos pelo Espírito. Senhor, os nossos corações são Teu. Cada coração aqui, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor. O Teu Espírito tem liberdade neste lugar. Fala aos nossos corações. Mova-se no nosso meio e que se cumpra em nós e através de nós a Tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você vá lá comigo em Romanos 7. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia se você estiver com ela, amém? Porque nós vamos ler alguns versículos. Então eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta se possível, senão eu vou estar lendo com você e tá tudo bem. Tá ótimo. Diga assim comigo, o meu coração é uma terra fértil para receber a boa semente da Tua palavra. E a minha vida nunca mais será a mesma. Amém, em nome de Jesus. Romanos 7, a partir do versículo 4, diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são da lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, diga comigo, agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E hoje eu quero falar com o tema Libertos da Lei e Vivendo pelo Espírito. Diga assim comigo, eu fui liberto da lei da morte. E hoje eu vivo pela lei do Espírito. Aleluia. Aqui em Romanos 7, Paulo vai enfatizar, né, ele vai explicar ali para a igreja de Romanos que, de fato, assim como Cristo morreu e ressuscitou,
assim nós também podemos dizer que nós morremos para a lei da morte e ressuscitamos com Cristo para a lei do Espírito. Porque eu não sei se você sabe, querido, só existe vida no Espírito porque Cristo morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Porque Cristo decidiu levar toda a maldição da lei, todo o pecado, tudo aquilo que nos aprisionava, Cristo levou na sua carne. E é por isso que Paulo diz aí, quando Cristo morreu, nós morremos com ele na carne. Mas quando ele ressuscitou, aqueles que são de Cristo também ressuscitaram com ele e hoje podem andar na novidade do Espírito. Não mais na caducidade da letra, mas agora pelo Espírito. Então existe uma nova maneira de viver para aqueles que estão em Cristo. E isso só foi possível por causa de Cristo. E aqui Paulo começa a discorrer e a explicar com mais detalhes. Mas no final, a partir ali do versículo 14, ele começa a dizer sobre o poder do pecado. Porque você sabe que existe um poder do pecado, sim ou não? Senão Cristo não precisaria morrer pelos nossos pecados. Né? Se o pecado não fosse pecado e não tivesse poder sobre aqueles que estão debaixo do pecado, se o pecado não nos acarretasse dano, por que Cristo precisaria morrer pelos nossos pecados? Então, a partir do versículo 14, Paulo ele começa a dizer assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. 19. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então que esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está sobre os meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E agora? Parece que Paulo está sem saída, né? E agora? Eu quero fazer o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. No meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas no meu homem exterior, na minha carne, eu tenho prazer na lei do pecado. E agora, miserável homem que sou? Às vezes a gente se vê assim, né? E agora? O que eu faço? É ou não é? Mas o versículo continua, e glória a Deus por isso. E no 25 ele diz assim, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Já estaria bom por aí, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque com o meu entendimento eu vou servir com a lei de Deus, mas com a minha carne com a lei do pecado. Mas a boa notícia é que depois do capítulo 7 de Romanos, quando sabe que vem o capítulo 8? Uau! Revelação, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas aí ele continua. Vai lá comigo no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 1. E ele começa com a palavra portanto, ou seja, ele está continuando o texto. Ele está dando continuidade àquilo que ele começou a embasar lá em Romanos 7. Falando da lei do Espírito, falando do poder do pecado sim, que habita na nossa carne, da luta contra o pecado, das aflições, de quão miserável nós somos quando nós somos levados pelo pecado, quão miserável nós somos quando nós nos deixamos dominar pelos desejos da carne, pelos pecados que ainda habitam na nossa carne. E aí em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, ele começa assim, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uau!
Diga assim, está falando comigo. Está falando comigo. Aleluia. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Uau! Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para quê? Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Uau! E no versículo 11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Uau! Que tremendo. Depois eu te convido a ler todo o capítulo de Romanos 7, Romanos 8, todo Romanos, né? Mas é muito tremendo, querido, quando nós entendemos o que foi feito naquela cruz por nós. É tão tremendo quando a gente começa a caminhar nessa revelação do que nós éramos sem Cristo e de quem Cristo nos tornou hoje, podendo dizer que vivemos uma vida no Espírito, que fomos libertos da lei da morte. Sabe, queridos, a lei, ela veio justamente para avultar o pecado, para mostrar para nós o que era pecado, porque sem lei, como nós saberíamos o que era pecado? Se a lei não dissesse, não adulterarás, como eu vou saber que é pecado o adultério? Então a lei, ela veio justamente para expor o pecado do homem, ou seja, a doença do homem, como se ela viesse diagnosticar que o homem estava doente, que o homem estava perdido. E que o homem precisava de um salvador. Então Deus deu a lei justamente para quê? Para ressaltar, para avultar o pecado, para que pudesse ver, não, isso aqui é pecado. Só que a partir desse momento que o homem foi conhecendo a lei de Deus e aquilo que era pecado, ele também começou a se ver incapaz de cumprir a lei na força da carne. Porque eu não sei se você percebeu, querido, que todas as vezes que nós tentamos caminhar com Deus na força da nossa carne, dá ruim, dá errado. A gente não consegue. E eu digo para você, se está difícil, se a luta está grande, talvez, querido, você esteja lutando com as armas erradas. Talvez você esteja querendo lutar na força da sua carne. Porque Paulo vai dizer aqui que agora nós morremos para as obras da lei. E nós nascemos agora para a obra do Espírito. E ele vai dizer lá no versículo 16 que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uau! Sabe, querido, o Senhor nos deu o Espírito para morar dentro de nós. Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora não está conosco, ele habita em nós. Olha o poder dessa palavra. Você consegue perceber que Paulo vai fazendo uma construtiva da revelação que ele tem acerca da lei, acerca da vida no Espírito, acerca do poder do pecado, daquilo que o pecado acarreta na vida do homem, e ele começa fazendo uma construtiva, e ele começa a levar ali o povo de Romanos até essa conclusão, dizendo, ei, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora habita em vocês. E esse Espírito agora testifica com o nosso Espírito que agora nós não somos qualquer um, agora nós somos filhos de Deus. Não só filhos de Deus, mas herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E juntamente com Ele nós seremos glorificados. Esse é o Evangelho do Novo Testamento. Essa é a vida que o Senhor nos convida a ter, é uma vida no Espírito.
Guiados pelo Espírito, porque ele vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós somos filhos. Então é desejo do Senhor que nós venhamos ter uma vida guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito. Sabe que o Senhor não tem prazer que a gente venha errar, quebrar a cabeça? Ele quer nos orientar, Ele quer nos dar o próximo passo. Ele quer nos guiar nas coisas grandes e nas coisas pequenas, sim ou não? O Senhor deseja nos guiar. Mas para isso nós precisamos entender que existe um Espírito que hoje habita em mim, que eu não sou mais escravo da lei do pecado. Eu sou liberto pela lei do Espírito. E hoje eu posso andar em novidade de vida. Hoje eu posso dizer que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que eu sou filho amado de Deus, escolhido, separado. Hoje eu posso dizer que o pecado não me domina mais. Ah, Nara, mas é difícil. Você não sabe como para mim está difícil. Às vezes, querido, o tamanho da nossa dificuldade, aquilo que nós estamos colocando como difícil, é porque está faltando relacionamento com o Senhor. É como eu falei, nós estamos mirando no lugar errado. Porque eu não sei você, quantas vezes, né, nós estamos passando por situações difíceis, enquanto mais nós mergulhamos em comunhão com Deus, parece que, num piscar de olhos, aquilo que estava tão difícil passou. Você conseguiu superar, você conseguiu fazer aquilo que tinha que fazer, que você talvez estava há anos tentando, e parece que, do nada, né, entre aspas, aquilo acontece. Por quê? Porque talvez, querido, nós nos direcionamos para o lugar correto. E nós paramos de quebrar a cabeça. Nós paramos de querer lutar na força da nossa carne. O pecado ainda habita na carne. Mas nós já somos mais que vencedores. Nós podemos vencer em todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. E lá no versículo 18, eu falei para você abrir porque nós vamos ler alguns versículos, amém? Mas está tudo bem. No versículo 18, Paulo vai dizer assim: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que há de nos ser revelada. Uau! Olha isso. Eu tenho para mim que as aflições, ou as pequenas aflições desse tempo presente, não há de se comparar com a glória a ser revelada. Ou seja, Paulo vai fazendo essa construtiva, primeiro de entendimento, que o pecado não o domina mais, que nós estamos mortos para a lei, que hoje nós podemos viver uma vida no Espírito. Quão mais poderoso é a lei do Espírito e da vida do que a lei do pecado e da morte, que não nos domina mais. E ele começa fazendo essa construtiva, e ele chega à conclusão que, ei, eu tenho por certo que essas aflições, as aflições do tempo presente, elas não se comparam com a glória que há de vir. Sabe, querido, isso é intimidade, isso é conhecimento de Deus que se dá por meio do Espírito. Porque o mesmo Paulo que estava chegando à conclusão, ei, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa lei? Esse mesmo Paulo que estava se olhando na carne, ele começa a se enxergar no Espírito, a vida no Espírito, e agora até mesmo as aflições, ele diz, o que são essas aflições diante da glória que há de vir? O que são essas pequenas aflições diante da glória que há de vir? Aleluia! Sabe, querida, esse entendimento, a gente vai entendendo, porque assim, quando a gente se achega para Jesus, realmente a gente vem naquele primeiro amor, né? A gente está apaixonado por Ele, a gente quer Jesus, a gente não quer saber de outra coisa. E os levantes começam a acontecer, por quê? Porque a gente começa a aprender, a gente precisa o quê? Agora aprender andar em novidade de vida, aprender a dizer não para o pecado. E muitas vezes a falta de conhecimento faz nós cairmos, às vezes, nos mesmos erros, nas mesmas coisas. É por isso que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente, crescer em Cristo Jesus, conhecer a palavra, porque nós vamos aprendendo agora a caminhar com Cristo, a andar como nova criatura, a andar de maneira diferente. Aquilo que me dominava não me domina mais. E a gente vai o quê? Crescendo em Cristo Jesus.
Isso é a vida no Espírito. Só que, às vezes, querido, quando as coisas começam a se levantar, e se não tem entendimento da palavra, do que Cristo fez, é muito fácil a gente retroceder. É muito fácil a gente olhar para trás e dar poder ao pecado, a qual já foi destruído. Sabe? Em Cristo Jesus ele foi destruído. E qual que tem mais poder? O pecado ou Cristo Jesus? A lei ou a lei do Espírito? Mas essas coisas sempre tentam nos puxar. Para quê? Para retrocedermos. Para não avançarmos. E se nós não crescermos no conhecimento, na verdade, assim como Paulo, nós podemos sim retroceder. Nós podemos sim dar um lugar ao pecado a qual não cabe mais. A qual ele não precisa mais tomar na nossa vida. E a gente fica andando em círculos, caindo nas mesmas coisas, levando a mesma vida e falando, mas é porque é difícil mesmo. Paulo falou, né? Miserável homem que sou. Eu tô como Paulo. Querido, vamos caminhar na revelação de Paulo, amém? Você já escutou essa? Não, eu peco porque a carne é fraca, né? Irmão, você sabe como é, a carne é fraca. Ainda bem que ela é fraca, né? Porque se ela fosse forte, o que seria de nós, né? Deixa a carne ser fraca, forte é o nosso espírito. Amém? Forte é quem nós somos em Deus. Aleluia. Amém? E ele continua dizendo, lá no versículo 29. Versículo 29 diz assim. Não, vamos ler a partir do 26. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, digam comigo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Uau! E aos que predestinou, a esses também chamou. E o que chamou também justificou. E o que justificou a esses também glorificou. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, querido? E aí ele caminha dizendo sobre a dependência do Espírito. Ele fala sobre o poder do Espírito na intercessão por nós. Ele fala da possibilidade que uma vida no Espírito nos traz de ser uma imagem e semelhança de Cristo. Cristo te chamou, Cristo te preparou, te justificou, te glorificou com um propósito. Para sermos imagem de Cristo, para sermos imitadores de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo. Mas sem a revelação do Espírito, nós não vamos conseguir sermos semelhantes a Cristo. Embora tudo que precisávamos nos foi dado para isso. Mas se não tivermos revelação dessa vida no Espírito, dessa aliança, nova e eterna aliança em Cristo Jesus, nós não vamos conseguir caminhar nessa revelação de que somos feitos para sermos semelhança de Cristo. Aleluia! Será que nós podemos dizer, assim como Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? É usada essa frase. É usada, é ou não é? Mas você sabia que esse é o propósito de uma vida no Espírito? Amém. Estamos crescendo, querido, para amadurecermos e sermos o quê? Feitos e aperfeiçoados à imagem de Cristo, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Isso é para nós.
Isso é para você, isso é para mim. Amém? Isso não é uma utopia, isso não é só para o pastor. Isso é para todos aqueles que são chamados a serem filhos de Deus. Isso é todos para aqueles que de fato desejam viver uma vida no Espírito, livres do pecado, libertos do pecado e vivendo na vida do Espírito. Conhecimento de quem você é, conhecimento do que Ele te tornou. Aleluia! Sabe, querido, o Espírito, Ele intercede por nós. Coisas que nós não sabemos. Às vezes nós não sabemos orar como convém, ou não é? Talvez você já fez alguma oração que você se arrependeu. Eu já orei por algumas coisas que hoje, graças a Deus, que o Senhor não atendeu. É por isso que nós precisamos ter dependência do Espírito. É por isso que Paulo reconheceu aí, eu preciso depender do Espírito. Porque eu não sei como orar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito faz isso por nós. Aleluia. E o Espírito está onde? Amém, em nós. Ele habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Sabe, querido, todas as coisas, e eu sempre digo isso, todas são todas. As coisas boas, as coisas ruins, todas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Porque Ele nos chamou, querido. E aquele que chamou, a estes Ele justificou. E aqueles que Ele justificou, a esses também Ele glorificou. Uau! Sabe o que significa você ser justificado por Deus? Justiça de Deus. É você poder viver uma vida como se o pecado nunca tivesse existido. Sabia que é isso? Você ser justo, justiça de Deus, é você viver uma vida como se o pecado nunca tivesse existido. É você viver uma vida em comunhão, em santidade com Deus. Isso é tremendo demais, querido. E Ele nos justificou, amém? E no versículo 31, seguindo a construtiva da revelação de Paulo, né? Primeiro a revelação da nova aliança, que é pelo Espírito, que nós morremos para a lei, que nós nascemos agora para uma vida no Espírito. Depois ele começa, né, ali no finalzinho do capítulo 7 a mostrar o poder do pecado. No início do capítulo 8 ele começa a dizer, mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres. Nós somos livres. Aleluia. E ele continua a sua construtiva. E ali, no versículo 31, ele diz assim, o que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Uau! E aqui Paulo começa a reconhecer a grandeza de Deus. Porque uma vida no Espírito nos leva a reconhecer o quão grande é o nosso Deus. Uma vida no Espírito, onde não somos mais dominados pelo pecado, nos leva a olhar somente para Ele. Quando nós olhamos somente para Ele, nós entendemos o poder do Deus a qual nós servimos. E ele diz, se nem ao seu próprio filho Ele poupou, antes nos entregou, como não nos dará com Ele todas as coisas? Sabe, querido, às vezes nós estamos lutando por coisas a qual já não nos pertence. Nós lemos no versículo acima que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Amém. Existe uma herança que nos é devida.
Sabe, se o próprio Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai intentar acusação contra nós? E porque às vezes nós aceitamos a sugestão do diabo, de que nós não somos, de que nós não podemos, de que para nós não tem jeito. Porque às vezes nós aceitamos as sugestões do diabo ou de alguma pessoa que quer minar a nossa fé, que quer nos diminuir. No 33 diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Uau, aí ele começa na mais profunda revelação do amor de Cristo. Ele reconhece a grandeza de Deus, o perdão de Deus. Quem tentará acusação contra nós? E aí ele termina dizendo, ei, uau! Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode te separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Só coisa leve, né? Coisa boba. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Porque eu estou certo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Meu Deus. Diante dessas verdades, eu me pergunto, e eu te pergunto também, o que nós vamos temer? O que o Senhor não pode fazer por nós? Quem é o inimigo para te acusar? O que é essa situação para te afrontar? Qual pecado é maior do que o sacrifício de Cristo por você? Qual tentação da carne é maior do que o poder de uma vida no Espírito? Sabe, querido, eu quero mesmo trazer essa consciência para você do poder dessa nova aliança e do poder do Espírito que você carrega, porque aí vai ficar mais fácil você ter uma vida no Espírito. Vai ficar mais fácil você aprender a ouvir as direções, porque quando você está consciente do poder que habita em você, automaticamente as outras coisas são desmascaradas e elas vão perdendo a força e o domínio sobre nós. Porque enquanto mais a gente fala do pecado, querido, mais isso vai ficar ressaltado em nós. Então não adianta eu vir aqui pegar o microfone e ficar acusando você se não é meu papel. O acusador é o diabo. O meu papel e o papel da palavra e daquele que vem ministrar para você é dizer para você, ei, você foi livre. Em Cristo Jesus existe um caminho. Em Cristo Jesus existe uma solução. Em Cristo Jesus existe uma nova e eterna aliança. Em Cristo Jesus existe uma vida no Espírito que te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe, querido, Cristo, Ele quebra todas as nossas desculpas. Tudo aquilo que nós queremos usar como desculpas para não ter uma vida santa, para não caminhar com Ele, para não levar uma vida
servindo a Ele, todas as nossas desculpas são quebradas, porque agora o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em nós. Ou seja, a mesma capacitação, o mesmo Espírito, o mesmo poder, o mesmo perdão. Somos justificados, somos sarados, somos salvos, somos libertos. O que nada pode nos dominar mais, se nós não permitirmos. Nada é mais poderoso e grandioso que o poder do Espírito, que o poder que Jesus sacrificou na cruz, tudo aquilo que ele levou na cruz é real. Então nada mais pode nos dominar, querido. Então todos os nossos sacos de desculpas nós precisamos jogar fora hoje. Amém. E hoje você está aqui, querido, para você receber dessa porção e a partir de hoje a começar a caminhar mesmo. Amém. Em novidade de espírito. Amém. De uma maneira mais intencional. Amém. Porque isso é intencional, amém? Eu escolho andar. A gente às vezes quer espiritualizar tudo, a gente quer às vezes sentir para depois fazer, a gente quer que um anjo apareça, que, sabe, que o fogo caia do céu para a gente começar a fazer alguma coisa. Não, mas pelo contrário, Paulo aqui, ele não diz nada disso, não espiritualiza nada. Espiritualizar, entenda a palavra, querido, nós somos espiritualizar no sentido de querer que algo sobrenatural aconteça, que uma revelação ou que um profeta venha e diga o meu CPF para que realmente eu creia que é Deus. A palavra nos é suficiente. As instruções que eu e você precisamos estão na palavra. E tudo que eu preciso para ter uma vida no Espírito, para eu viver no Espírito, já me foi dado. Toda a revelação que eu preciso já está na palavra. Todas as ferramentas que eu preciso já foi disponibilizado para mim. Enquanto mais consciente do Espírito, querido, menos consciente das coisas terrenas eu vou estar. Enquanto mais consciente do Espírito, menos consciente do pecado que está na minha carne eu vou estar. Porque eu não preciso vir aqui e ficar falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer... Você sabe, você tem o Espírito Santo, você sabe o que você deve fazer, você sabe o que você não deve fazer, porque hoje o Espírito Santo, a lei que estava escrita nas tábuas de pedra, hoje está escrito nas tábuas do seu coração, do meu coração. E juntamente com essa lei encravada no nosso coração, ele nos deu o quê? O Espírito para que nós possamos cumprir os mandamentos, mas não mais por obrigação, mas por uma vida no Espírito, porque a obediência se torna natural. Se torna natural. Eu não faço mais aquilo que eu fazia antes, porque isso não me pertence mais, não faz sentido para a minha nova natureza. Ah, Naira, mas às vezes eu ainda tenho vontade, querido, e quanto mais você se afastar daquilo, menos aquilo vai fazer sentido para você. É que nem um vício, né? Se você ficar alimentando aquele vício todos os dias, certamente ele vai te dominar. Mas se você decidir se afastar daquilo, chega um tempo, querido, que você nem lembra mais. Amém. Embora aquilo possa ser sua fraqueza, e você vai ter que vigiar, assim como cada um tem o seu espinho na carne, a sua fraqueza, né? Mas o fato é, você tomando uma decisão consciente, o Espírito Santo pega junto e é Ele que te fortalece, é Ele que te guia, é Ele que te faz ter uma vida santa, é Ele que te faz dizer não para aquilo que você deve dizer não. E essa lei está encravada no nosso coração. Não é necessário mais que alguém venha aqui e fique te falando. Isso pode, isso não pode. Não é necessário mais um livro de regras, porque aquilo que nós precisamos já está na palavra. A palavra é o nosso guia. E enquanto mais conscientes do Espírito, querido, mais revelação do amor de Deus nós vamos ter. Mais revelação desse amor. E nós vamos dizer assim como Paulo, quem vai nos separar do amor de Cristo? O que pode nos separar desse amor? Nada. Nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem profundidade. Nem altura, nem largura, nada, nem a morte, nem a vida,
nem principados, nem potestades, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do Espírito Santo que habita em você. Aleluia. Eu quero pedir para você se colocar em pé. Em nome de Jesus. Sabe, querida, eu não sei você, mas eu vim nessa noite para me encher mais um pouquinho do Espírito. Porque uma vida no Espírito se dá por meio do Espírito. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Isso também é uma decisão pessoal. Você decide se encher do Espírito, porque somente cheio do Espírito que você vai matar os desejos da carne, que você vai conseguir dizer não para aquilo que te dominava antes. Mas é pelo Espírito, sempre foi pelo Espírito e sempre vai ser pelo Espírito. Então eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você faça a sua oração com o Senhor nessa noite, sabe? A Bíblia diz, nós lemos que o Espírito ele intercede por nós, o Espírito ele prescuta o nosso coração, ele nos conhece, ele nos vê. E talvez você chegou a esse lugar se sentindo fraco, frio espiritualmente, desanimado, angustiado. Talvez você está cansado de tentar lutar com a sua própria força, na força da carne, e hoje o Senhor te deu a resposta que você precisava. Ei, é no Espírito, é pelo Espírito, é uma vida no Espírito. Você já foi liberto da lei do pecado e da morte, e hoje você foi atraído, inserido para uma nova lei do Espírito da vida. Não aceite pensamentos contrários. Pensamentos de desistência, pensamentos de morte. Cristo Jesus veio para te dar vida, mas não é uma qualquer vida, é uma vida em abundância. É vida em abundância, porque tudo aquilo que Ele faz é além. Vida abundante. A paz que excede o entendimento. O suprimento, mas não é qualquer suprimento, como nós lemos em Filipenses. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades, segundo as riquezas dele e em glória. Uau! Tudo com Deus é assim, querida, é transbordante, é extravagante, é grande. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, querida, leve a sua consciência para essas verdades nessa noite. Se você veio, querido, é porque Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer te levar para um novo nível hoje. Deus quer te dar a consciência de quem você é nele hoje. É para você, é para mim. Sabe, se você ora em outras línguas, você está no culto do Espírito, comece a orar em outras línguas agora, comece a mover os rios de águas vivas, sabe, do nosso interior fluem rios de águas vivas, do nosso interior fluem rios de águas vivas, deixa esse rio fluir, mergulhe nas águas do Espírito. Hoje é uma decisão, ei, entre nessa vida do Espírito de uma vez por todas. Chega de levar uma vida na carne. Crente foi chamado para crer, crente foi chamado para mergulhar numa vida no Espírito, crente foi chamado para queimar as pontes e não olhar para trás. Não existe outra maneira de se viver a vida cristã senão pelo Espírito. Existe renúncia, existe escolha, existe posicionamento. Você escolhe hoje se encher do Espírito. Você escolhe hoje abrir a sua boca. Você escolhe hoje começar a crer na palavra.
Robria machuriam diandiera coreia brabrabracho diere brabrabraço. Riante condiala balabacho dere candara balabacho dere candaraço. Ramamamamamassa. Você só será pleno no propósito. Você só será pleno obedecendo ao Senhor. É a paz que você precisa. Ela está na presença. Ela está numa vida no Espírito. Ele te ensina todas as coisas. Ele te ensina as coisas espirituais. Ele te ensina acerca das coisas também naturais. Daquilo que você precisa. Ele abre portas que Ele quer abrir. Ele fecha as portas que você não deve entrar. Rocachere brabrabrabracho derecandarabacho. Recandarabacho derecandaraço. Deixa o fogo do Espírito queimar tudo que não presta. Deixa o fogo do Espírito purificar o seu coração, a sua mente. Eu vejo mentes sendo purificadas agora. Mentes sendo purificadas pelo fogo do Espírito. Você deixou pensamentos errados entrar. Você deixou dúvida entrar. E hoje o Espírito Santo, pelo fogo do Espírito, ele queima os pensamentos contrários. Oi, alabanaço, derecandarabalabaço, derecandaraço. Oh, consagre o seu coração. Vamos, consagre a sua vida. Sabe? Decida hoje sair daqui diferente. Decida hoje a sair daqui com novas escolhas. Decida hoje a ter uma vida séria com Cristo. Decida hoje a obedecer sem reservas, sem calcular o risco. Nós cantamos: ei, tudo é perda se eu não tenho a ti. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Do que adianta ganharmos o mundo? Sabe, querido, naquele dia nós queremos ouvir: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel. Existe paz que excede o entendimento. Existe alegria no Espírito para você. Oh, querido, decida sair daqui leve. Há refrigério. Há refrigério para você. Há refrigério para você. Vamos, mergulhe no rio do Espírito. Mergulhe no rio do Espírito.